O celular tem começado a fazer parte da vida das pessoas desde muito cedo. É cada vez mais comum ver crianças com o aparelho nas mãos. Parece até que já nascem preparadas para usar a tecnologia. Mas esse assunto tem preocupado os especialistas da área e os pais. Quais são os limites adequados? Quando é o momento de buscar ajuda e como identificar problemas logo no início e prevenir o uso excessivo, hein? Nós vamos entender mais sobre esse assunto conversando ao vivo com o psicólogo Alexander Bess. Ele está conectado aqui com a gente. Doutor, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, eu que agradeço. Um abraço ao pessoal de Goiânia. Obrigado à emissora Pai Eterno, que realmente o seu programa em Brasil hoje continue sempre com essa qualidade informativa e com muita competência. Obrigado, Wilker. A gente que agradece a presença, eu queria que o senhor começasse nos explicando o seguinte: existe uma idade que é recomendável que as crianças comecem a usar o celular? Porque parece que hoje o bebê mal nasce e já está ali com o dedinho, parece que já estão preparados para isso. Como que a gente deve fazer a inserção dessa criança ou da tecnologia na vida da criança? Existe um período adequado? Olha, hoje em dia mudou muito, né? Eu que sou de uma época analógica, a gente consegue ver a diferença que existe do mundo atual, né? Esse mundo tecnológico, esse mundo midiático, interativo do mundo de antigamente, dos anos 90, especialmente, onde o máximo que você tinha ali era um bip, né? Eu tinha bip naquela época, mas você tinha o bip e o celular entrou no Brasil no final dos anos 90. Quando a gente conversa com uma criança, é importante a gente falar numa linguagem que ela entende. Então, quando a gente fala em infância, Wilker, a infância é dividida em 5 etapas. Do 0 aos 2 anos é a primeira fase infantil. Dos 2 anos aos 4, essa fase ela é muito complicada porque qualquer trauma nessa fase, qualquer dificuldade nessa fase vai complicar a criança no futuro. Depois a terceira fase, que é dos 4 aos 6, aí dos 6 aos 8, e depois dos 8 aos 11 para as meninas, e dos 8 aos 12 aos meninos. Né? A adolescência começa aos 11 para as meninas, e a adolescência para os meninos, psicologicamente falando, começa aos 12. Então, eu acredito que hoje uma criança com 2 anos de idade, 1 ano e meio, já mexe aí no celular. Não deixar esse celular conectado com essa criança de 1 ano e meio, 2, eu acho que seria uma boa dica, né? Deixar ela brincar no celular sem ter interatividade. Agora, a partir dos 4, 5 anos, já fica meio difícil você segurar a criança, porque ela já vai saber algumas coisas mais, já vai ter um pouco mais de noção das coisas. Então, acompanhar de perto, sem proibir efetivamente, sem ter uma atitude drástica, de não mexer no celular, porque ela vai chegar na escola, as crianças vão estar com o celular lá também. Então, eu acho que aos 4 anos seria uma idade, 4 e 5 anos seria uma idade ali adequada para ela começar a ter as pequenas interações, mas com todas as moderações dos pais, porque o grande problema dos aparelhos celulares não é nem ela ficar no aparelho, mas sim o que existe também ali de negativo nas redes, né? A gente sabe que existe pessoas com uma índole, com uma fé, e aí acho que essa ainda é a maior preocupação, até mais do que o tempo que as crianças passam em frente das telas. Com certeza deve ter também uma preparação, né, para que essa criança entre nesse mundo digital, uma preparação da criança e até dos pais. E o que a gente vê, doutor, em muitos casos, é que os pais oferecem o celular como uma moeda de troca para as crianças. Eu imagino que isso seja um problema, né? Sim, porque na realidade eles dão o celular para a criança parar de chorar ou para a criança parar de fazer alguma coisa que ela está fazendo e para os pais também ter um pouco mais de tranquilidade, o que não é adequado. Muito boa a sua pergunta, não é adequado. Então, porque o que acontece? Existe condutas não verbais, né? Essa conduta que você falou de moeda de troca é uma conduta não verbal, mas o cérebro da criança, ele entende que, olha, eu vou estar recebendo esse celular, ou esse aparelho, né? Enfim, e eu vou ficar aqui mexendo no aparelho e eu vou parar de fazer o que eu estou fazendo. Então, você prepara a criança nesse sentido que é errado. Porque, na realidade, como é que você prepara a criança, né? Como é que você vai preparando a criança para ela mexer no aparelho? Porque quanto mais idade essa criança vai ter, mais fácil será o manuseio
desse celular e ela entrar na internet, né? Então, o diálogo, sempre o diálogo, mostrando que a criança tem que conversar e tem que contar tudo para o pai e para a mãe. Essa ainda é a melhor proteção que a criança possa ter contra o mundo virtual, contra o mundo digital. Ainda nessa preparação, eu acho que baixar ali desenhos, coisas de conteúdo infantil, mas que a criança possa mexer. Por exemplo, tem um garoto aí na tela, eu acredito que seja uma idade ali de 8 anos, 7 anos. Essa seria a idade muito perigosa, porque uma criança de 8 anos, ela entende muita coisa e ela sabe mexer no celular. Então, antes disso, antes dessa idade, aos 2, 3, baixar desenhos, qualquer desenho, Hanna-Barbera, Pica-Pau, não importa. Então, isso seria legal para que a criança realmente participasse do conteúdo que ela tem que participar. Qual é? É o conteúdo infantil, né? A criança tem que viver a infância, a criança tem que viver realmente esse período, né, evolutivo até a adolescência, depois até a fase adulta. Então, as idades mais complicadas são a partir dos 7, 8 anos, onde a criança ali ela começa a ter uma certa desenvoltura muito rápida, e a migração, Wilker, é muito rápida. Eu falo a vocês, a você e todo o pessoal aí, né, da emissora Pai Eterno, de um ano para o outro, a criança evolui assim absurdamente rápido. O processo de psicodesenvolvimento, quer dizer que é o desenvolvimento psicológico, intelectual, ele não é uma coisa muito lenta, ele é muito rápido. Então, estar atento a esse processo, a essa evolução, é fundamental. Assim como o pai participar, a mãe participar de todas as atividades que a criança mexa no celular e sabendo justamente que conteúdos que essa criança está vendo. Por isso, a importância da criança ter realmente essa ligação com o pai e com a mãe. Perfeito, perfeito. Agora, existem sinais que os pais devem observar? Eu tenho uma criança em casa, eu consigo identificar de alguma maneira sinais de que o filho ali, aquela criança, está usando o celular de forma prejudicial, que já está passando do ponto? Quais são os primeiros sinais que os pais precisam acender um alerta? Bom, quando você tem ali acesso a conteúdos mais inadequados, a criança ela vai mudar de personalidade, ela vai mudar de caráter, então ela vai ter uma atitude oposta ao que ela tinha. Então, se ela é uma criança mais extrovertida, ela vai ficar uma criança mais tímida, mais pacata, mais recatada, mais isolada, justamente porque ela vai ter medo de perder esse contato com esses conteúdos. Se ela era uma criança tímida, já era uma criança mais intrínseca, ela pode ficar uma criança mais eufórica, né? Curiosidades, ela vai começar a ter curiosidades maior e essa curiosidade vai suscitar perguntas. Um outro sinal ali, um decaimento da sua atividade escolar também pode ser bem substancial. Às vezes ela pode ter um pouco de manifestação alimentar, ela pode querer comer mais ou ela pode querer comer menos, né? E também o sono às vezes pode ser prejudicado. E também, principalmente, a interação com os amigos. Às vezes ela vai querer deixar de ir numa festinha, ou até mesmo festas familiares, para que ela possa realmente ficar centrada ali naquele conteúdo do celular. Essas são as maiores manifestações ali que podem servir de alerta. E como estabelecer esses limites? Porque chega num ponto que fica difícil para os pais retirarem o aparelho da criança, né? Como fazer esse controle? Olha, tirar o aparelho da criança pode causar uma revolta muito grande, pode causar uma raiva na criança muito grande e pode afetar mais ainda a conduta dela, pode dar um aprofundamento na conduta dela. O melhor jeito ainda é conversar e estabelecer um limite de tempo. Olha, você vai ficar no celular das 2 às 3 porque você tem atividade, você tem natação, você tem judô, você tem karatê, jiu-jitsu, você tem escola para fazer, lição para fazer. Essa ainda seria o melhor modo de pautar
mas de uma maneira muito sutil, né? Tentar mostrar para a criança que não dá para ficar o tempo inteiro na tela, até por causa que você vai cansar o cérebro, você vai ter problemas ali depois de concentração, porque você vai estar pensando no celular. Então, você vai ter ali também dificuldades de concentração escolar, e você vai ter um rendimento não tão bom quanto você poderia ter, porque você realmente vai estar focado, né, no celular. E ademais você vai estar forçando muito a vista, porque você vai ter realmente a síndrome do olho seco, né, que força muito a vista, porque você tem que dar pequenas paradas. O ideal é que não passe de 2 horas por dia, para que a criança possa ali ter um controle realmente maior sobre o que ela está vendo, e os pais, se puder, dar uma passada de vez em quando nesse período para acessar para dar uma olhada no conteúdo que a criança está vendo, também é importante. Tá bom, doutor. Obrigado pelo seu tempo aqui com a gente. Fizemos alertas importantes a quem nos acompanha agora e tem crianças em casa. É um tema que repercute sempre bastante, afinal, as crianças estão cada vez mais imersas nesse universo e a gente precisa ter cuidado. Até uma próxima oportunidade, viu? Tchau, tchau. Eu que agradeço. Um abraço a todos vocês, um abraço para o povo de Goiânia. Obrigado. Abraço.